é que é o verdadeiro Cristo. Agora eu te pergunto, eu não estou aqui contra Jesus, não. Toda a base filosófica que tem aqui é essênia, e Jesus é essênia. Então eu não estou contra Jesus, não. Mas Jesus foi, como homem, um revolucionário. E por que ele foi para a cruz? Porque ele atentou contra o que hoje se chama de establishment, né? Que é o mesmo desde aquela época. Tem os que mandam, os que dominam, os com excesso de vaidade, de orgulho e de ambição, e tem o resto do povo que vai servir a esse povo todo. É assim que funciona o mundo. E hoje nós estamos vendo que quem está mandando são as corporações. E isso, de vez em quando, aparece em movimento, vai ter gente presa, gente condenada, gente daqui, gente dali, e se movimenta contra esses movimentos. Então, quando você olha esse aspecto zodiacal, você vai ver que as religiões de 4.000 anos atrás já tinham essa metáfora. Mas isso foi preciso ser colocado para que a fé dogmática pudesse servir como domínio. Você vê, a própria Igreja Católica, que foi durante muito tempo. Você não acha que é uma contradição ela queimar as pessoas na fogueira em nome de Jesus? Que eu saiba, a Constituição de Jesus era o Sermão da Montanha, onde estão todas as ideias dele consolidadas sinteticamente. Mas você matar alguém é justo? Você está defendendo Jesus? E houve, até há pouco tempo, a gente até fez um vídeo sobre isso, que eu tenho um livro de Voltaire, né, tempo atrás, e você deve conhecer, que é Tratado sobre a Tolerância. Porque a intolerância religiosa, na época dele, ele assistiu um pai de família, à época bem longevo, porque naquela época ele tinha 68 anos, o John Callas, né, que simplesmente foi acusado de ter matado o filho, que é um cara fortão, novo, e o filho não tinha nada, ele se enfocou, ele dizia que ia se suicidar, porque naquela época eles eram protestantes e aquela cidade de Toulouse e toda a França de um modo geral eram católicos. Então o que aconteceu? Criou-se aquele estigma. Não, eles tinham uma empregada, sei lá, que servia a casa deles há muito tempo, que participou da criação dos filhos, que era católica, então ele não tinha preconceito contra a católica. Ele tinha a crença dele protestante, né? E o povo todo era católico. Então, como o filho já dizia para os amigos que estava a fim de se suicidar, teve lá um amigo que até entrou no bolo também, porque estava na casa no dia do suicídio. E ele foi acusado de ter sido morto pelo pai. E as pessoas que estavam na casa naquele dia foram envolvidas. Eu não sei se você conhece esse livro, mas ele aí o que aconteceu? O povo começou igual o Cristo com o Barrabás. O povo começou a achar que o cara que estava ruim era o Jesus, e quis matar o Jesus e trocar com o Barrabás. Eles aí lavaram as mãos. É uma história que conta que tem um pouco de verdade na parte histórica, né? E aí, o que acontece com isso? O que a gente vê? A religião, quando ela entra na história, às vezes, às vezes não, quase sempre, quando são dogmáticas, elas geram contradições enormes. Como pode um cristão matar alguém? Como pode um cristão aceitar de uma forma branda uma política pública que tenha miséria? Dá para entender? Vai lá na igreja ali que você vai ver quanta gente. Vai lá em Ipanema, que tem uma igreja lá que eu acho engraçadíssimo. A gente vê uma porção de caras que a gente sabe como é que faz, inclusive fazem trabalho escravo, e estão lá na igreja. Ainda vão comungar. Eu conheço vários. Entendeu? Explora, faz de tudo que tem, mas está lá. Então, essa hipocrisia é por causa da fé dogmática. Entendeu? Então, a gente tem que buscar o conhecimento
filosófico para a gente pensar com a nossa própria cabeça e não ir atrás de nada. Aí eu digo, se você me perguntar se eu sou ateu, para esse Deus, que é o velhinho que passa na cabeça, eu sou ateu. Aí vamos pensar, como? O primário da ordem é ateu? Para esse Deus que estão querendo vender por aí. Que Deus não é isso. Eu não vou atrás daquela frase de carro que tem assim, foi Deus que me deu. Esse não estuda filosofia. Porque Deus dá a ele o mérito e o livre-arbítrio, isso sim, são próprios da natureza. Ou seja, você vai fazer por onde e vai acontecer o que você plantou. Ninguém planta sem colher. Se você plantou direitinho, cuidou da sua plantação, vai chegar a hora da colheita. Só que às vezes você quer colher rápido. Aí eu digo aqui, se você quer rápido, planta alface. Se você quer uma coisa mais consistente, planta café, que vai dar mais valor, uma produção mais longa, né? Mas você leva 5, 6 anos, 7 anos para um cafezal começar a render alguma coisa. Senão é só investimento no início, né? Cuidar do plantio. Mas você planta que dá, faz o que tem que ser feito e tenha fé, a fé consciente. Então você tem que esperar a coisa acontecer, mas a esperança, né? Quando você tem esperança, é do verbo esperançar, porque tem o verbo esperançar e tem o verbo esperar. Viu? Você está vendo quanta filosofia a gente está falando aqui? É isso. Filosofia é espiritualidade pura, porque é o pensamento. Entendeu? Então, na visão, os Messias, os ditos Messias, não foram enviados por essa força maior. Não, o Messias é a ideia. Aí é que está. Porque não existe uma única força que um homem vai ser o salvador da pátria. Isso aí é bacana, por isso que eles começaram a vender muito aquele Flash Gordon, super-homem. O homem gosta disso. Isso engana o povo. Todo mundo gosta, não é? Quando você era garoto, não sei, na minha época, ficava toda garotada lá atrás de super-homem, Batman, Robin, é tudo vencedor, que vence, que vai, que é o Homem-Aranha, olha como é que a coisa é assim fantástica, né? Não existe isso. Existem ideias. E por isso que a pergunta dela é coerente. Existe filosofia. E existe, porque se a gente fizer uma sociedade que as pessoas saibam pensar, ninguém ia entregar o país. Ninguém ia pensar em outra coisa que não uma soberania do povo, de todos os povos. Porque o povo que não sabe pensar, se entrega. Para quem quiser entender, entenda. Então, essa é a questão que a gente tem que pensar com profundidade. A espiritualidade é pensar no outro. É o amor. Amor é o outro. Porque quando você ama a si mesmo, aí é o egoísmo, né? Que é o antônimo de amor, é egoísmo. Quando eu pergunto aqui, qual é o antônimo de amor? Todo mundo fala ódio. Não é ódio. Você só é capaz de odiar quem você ama. Olha outra filosofia que você pode estudar aí com profundidade. Pensa direitinho. O ódio e o amor estão lá, coladinho. Mas não é antônimo. São estados de ânimo que você tem. Agora, o contrário de amor é egoísmo. Porque o amor é doação, o amor é o outro. Então você tem que buscar a vida pela ótica do amor, aí você se liberta. Quando a gente deixa de pensar no próprio conforto, deixa de pensar em si mesmo e você pensa no outro, você encontra uma razão de ser da vida até o último dia da sua vida. Porque quando você pensa em você, você chega a um ponto, já tenho tudo, já tenho carro, já tenho apartamento, já tenho dinheiro, o dinheiro que eu tenho dá para eu viver mais 50 anos que eu não vou viver, aí você acha que, para que serve o resto da minha vida? Se eu já consegui tudo que eu precisava, porque eu penso na vida pelo material. Olha por que o material é uma furada. Não que você não tenha que buscar um conforto material. Você pode buscar um conforto material, mas você não pode viver. Aí a gente aprende uma expressão de Hermes,
né? Uma expressão de Zoroastro, que a gente deve viver na matéria e da matéria. A gente vive na matéria, mas não podemos viver para a matéria. Olha como é que muda tudo. Então, você cuidar do seu ganho, cuidar do seu bem-estar, isso é legal, não tem problema nenhum. O problema é quando você tem excesso de vaidade, de orgulho e de ambição. Aí é que a casa cai, porque aí a sua vida não vai encontrar uma razão de ser. E todo mundo que encontra a sua vida tumultuada, porque a parte material está tumultuada, é porque ela é um ser aprisionado, ela não se libertou. Porque quando você está na matéria, você está preso, aprisionado. A prisão que mata é a interior. Você pode viver 50 anos numa cadeia, só conversando com aquelas pessoas lá, você consegue sobreviver. Mas a dor interior do seu aprisionamento, que aí envolve tudo isso, né? Você vê, quando você tem esses excessos todos, aí você fica preocupado com o corpo que se deteriora, com o dinheiro que acaba, com as coisas que mudam, né? E que você não tem domínio. Ou seja, quando você vive do amor e para o amor, você vive de dentro para fora. Você é luz que ilumina. E isso é cósmico. Entendeu? Agora, quando você vive de fora para dentro, o que é fora para dentro? O que eu quero casar, que eu quero ter isso, o que eu quero ter aquilo, que eu quero viajar, que eu quero não sei o quê. Isso tudo você pode querer, não tem problema nenhum. Mas o problema é quando você faz disso o seu objetivo de vida. Aí acabou tudo, você ficou preso. Porque tudo isso, se você vai casar, se vai ganhar dinheiro, se vai ficar assim, ficar assado, não depende de você, depende das circunstâncias. Né? Quanta gente ficou rica e depois ficou pobre, quanta gente nasceu rico e morreu miserável. Mas se você só aprendeu a ficar rico, vai acontecer o quê? Você não vai nunca ter capacidade de ser pobre. Por isso que a gente tem que ter o autoconhecimento para aprender a andar com os próprios pés. Você tem que pensar assim, meu templo é meu corpo, onde eu estiver que é o meu lugar. Então, você vai passar a viver a sua realidade e não uma realidade exterior. Aí entra naquele esquema que eu falo sempre aqui, né? Quem está aqui há muito tempo já me ouviu falar muitas vezes. Tá frio, tá bom, tá sol, tá bom, tá calor, tá bom, tô a pé, tá bom, tô de carro, tá bom, tô andando, tá bom, tô parado, tá bom. Sabe por que tá bom? Porque no princípio cósmico, né, só tem um tempo. Essa relação de tempo e espaço, passado, presente e futuro, só existe num conceito, esse conceito linear de tempo. Mas quando você tem uma dimensão maior, né, o que vai acontecer? Você tem que viver o agora. Não existe outro tempo. A gente vive o passado. Aí, o que fiz? O que eu deixei de fazer? Aí, ou então, será que eu vou conseguir? Reparou? As pessoas são ansiosas, vivem no futuro, são mortos-vivos. E a pessoa vive no passado. E a gente tem uma sessão aqui, que é na segunda sexta-feira do mês, que é a sessão pública de cura de culpas, de mágoas e de apegos. Para quê? Para você limpar esse passado e limpar esse futuro. E tem gente aí, na espiritualidade, que eu considero isso aí um absurdo, meu ponto de vista, que é negócio de vidas passadas. A vida só existe para frente. Você saber do que passou não interessa. Eu sei que eu fui terrível nas encarnações anteriores. Mas o que interessa isso? Se eu tenho que ser bom agora. Não é eu vou resolver um problema de uma vida passada. Isso aí é bobagem. Isso não é cósmico. Mas a ordem entende que esse espírito, ele evolui, né? Você está aqui para exatamente ter o aprendizado daquilo que você ainda não assimilou. E evolução é ascender um degrau superior quando você assimila. Eu uso sempre umas metáforas para explicar. Você é analfabeto?
Agora, se eu te perguntar, vamos supor que te deu uma doideira, não quero mais saber de ler, de contar, nunca vou voltar a ser analfabeto. Você consegue? Por que você não consegue? Porque você assimilou. E se você assimilou, você já sabe. Se você já sabe, você não vai mais não saber. Você é outra pessoa. Quando você era analfabeto, você tinha uma limitação ali, por ser analfabeto. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a contar, né? Fazer conta e tal. Acabou, você é outra pessoa, você não vai ter mais aquele. Aí é o que eu digo, isso tem a ver com as religiões também. Você tem religião de todo tipo. Tem religião que faz matança de bicho, tem religião que fica só na maionese e tal, né? Não estou falando daquelas que são exploração da fé pública, isso é outra coisa. Isso é caso de polícia, isso não é caso de religião. Então, o que eu quero dizer? Você tem todas as religiões que são boas, no sentido de trazer a pessoa a uma reflexão. Mas nenhuma delas será boa se te servir de bengala.